Oi, estudante. Meu nome é Rosimelo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é classes gramaticais. Ih, professora, que aula horrível! Gramática! Por que estudar gramática? Para que estudar as classes gramaticais? É importante estudar a gramática para escrever, se você quer escrever bem e falar bem, você precisa trabalhar, estudar as classes gramaticais. Ela é importante quando você for usar a linguagem formal. Então, hoje, nós vamos ver as classes gramaticais. E o que significa isso? É organizar, é classificar as palavras de acordo com a sua função no texto. Porque a nossa língua é vasta, é rica e cada palavrinha ela tem a sua função dentro do texto. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver o conceito, a flexão, né? O conceito, o que significa, o que é cada uma. A flexão, porque ela pode flexionar. Mas flexionar como, professora? Em gênero, né? Que é feminino ou masculino, em número, que é singular ou plural, e às vezes até em grau. E vamos ver alguns exemplos. Ok? Joinha? Então vamos lá. Então eu já respondi, né? Essa pergunta, por que estudar a gramática? Para que eu possa falar bem, comunicar bem e escrever bem. Quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou discursar, quando eu vou fazer uma prova do Enem, a redação, eu preciso colocar em prática tudo que eu aprendi na escola. Eu preciso colocar em prática o uso correto das palavras no lugar certo, o uso da gramática, né? Então, eu aprendo a gramática para fazer uso bem dela. Então, as classes gramaticais são 10 e elas dividem em 2 grupos. São os grupos variáveis e os grupos invariáveis. Variáveis? Pois como assim? Então, vamos ver aqui, tá? Variáveis, nós temos 6 classes gramaticais, que são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o verbo, o pronome e o numeral. Quer dizer, variáveis, elas variam. Pode ser, dependendo da frase, dependendo do contexto, ela fica no feminino ou no masculino, no singular ou no plural. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, ok? E temos as invariáveis. Quais são as invariáveis? São só 4. Por quê? Eu falei que nós temos 10 classes gramaticais. Se 6 são variáveis, ficaram 4, que são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Independente da situação, da função dela, de onde ela está na frase ou no período, são palavras que nunca vão variar. Elas são invariáveis. Vamos lá? Joinha? Até aqui, ok? Variáveis e invariáveis? Então, vamos lá. Então, vamos começar com o substantivo. O que é um substantivo? De uma maneira bem clara, é nome. Nome. Tudo que dá nome é um substantivo. A mesa, a cadeira, televisão, Rose, deu nome a seres reais ou irreais. Chama-se substantivo. E o substantivo, ele varia em gênero, número e às vezes em grau. Por quê? Ele pode ser feminino ou masculino, singular ou plural. Aqui nós temos um exemplo. A Ana é super inteligente. Qual é a palavrinha que está nome aqui? É Ana. E por que ela está escrita em letra maiúscula? Porque é um substantivo próprio, né? Então, Ana deu nome àquela pessoa, né? Quando ela nasceu, a mãe deu o nome de Ana. Então, nós chamamos de substantivo próprio. A cadeira está quebrada. Qual é o substantivo? Cadeira. É aquele objeto, tá? Então, nós vamos ver, cada palavrinha dessa aqui, ela tem uma
função, tá? Então, substantivo é a palavra mais importante em um período nominal. Eu tenho que procurar onde está o substantivo. Então, vamos lá. Adjetivo. Adjetivo é aquela palavra que colore o substantivo. Ela dá uma característica ao substantivo, uma qualidade. Ela também varia, o substantivo também varia em gênero, número e grau. Olha aqui. Minha mãe está zangada. Qual é o substantivo nessa frase? É mãe. Qual é o adjetivo? Minha mãe está o quê? Quem está zangada? É minha mãe. Então, mãe é o substantivo. Zangada está dando uma característica. A minha mãe está zangada. Zangada é o adjetivo. Entendeu? Viu aí? Outro. O vasto oceano movimentava-se em ondas harmoniosas. Frase linda, né? Então, qual é o substantivo? É a primeira coisa que eu tenho que olhar na frase. Qual é o substantivo? Substantivo é a palavra oceano. Qual é a característica que está dando ao oceano? É a palavrinha vasto. Então, vasto é o adjetivo, oceano é o substantivo. Ok? Mas tem que ter muito cuidado. Eu até coloquei numa outra lâmina, mas vamos ver agora. Tem que ter muito cuidado como eu vou usar o adjetivo. Por exemplo, eu vou só passar aqui um pouquinho. Peraí, aqui. Ela é uma mulher pobre. O que quer dizer aqui? Quem é o substantivo? É mulher. Pobre é o quê? É o adjetivo. Nesse contexto, pobre indica sem recurso. Agora, olha para você ver a mesma palavrinha em uma outra frase. Ela é uma pobre mulher. Mudou o sentido, não mudou? Então, aqui, se eu falo que ela é uma pobre mulher, ela é coitada. Por isso, eu falei lá no início que é a função da palavrinha dentro do texto, tá? Então, ela é uma mulher pobre, pobre indica sem recurso. Se eu falo, ela é uma pobre mulher, indica coitada. Voltando lá. Então, tudo ok com o adjetivo? Então, vamos ver o numeral. O numeral está a todo momento na nossa vida, no nosso cotidiano, né? O numeral serve para quantificar, para ordenar. Então, é aquela palavra que expressa quantidades, frações, né? 1/3, 1/6, 2/6 e ordem. E também varia em gênero e número. Olha o exemplo. Exemplo, primeiro as damas. Primeiro é um número ordinal, está ordenando, é o primeiro, primeira da fila. Um pastel, por favor. Um pastel quer dizer um, né? 2 pastéis, um pastel, 2 pastéis. Então, ele flexiona também em gênero e número. E o pronome? Nossa, como é importante o pronome. O pronome é aquela palavrinha que vai ajudar quando você está lá escrevendo o seu texto, para você não repetir palavras, para você não repetir expressões. Então, o pronome, olha, pronome, em prol do nome. Então, é aquela palavrinha que substitui, acompanha ou retoma o substantivo. Então, ele é importantíssimo quando você vai escrever uma redação. Então, eu já falei, é a palavra que substitui, acompanha e ainda retoma o substantivo. Ele também, o pronome varia em gênero, número e pessoa, né? Eu, ele, né? Nós. Olha um exemplo. Ana é muito estudiosa. Ela tira notas boas. Olha só. Ana. Ana é um substantivo próprio. Então, eu usei, Ana é muito estudiosa. Ela tira notas boas. Eu usei o ela aqui. Ela é um pronome. E o que aconteceu aqui? Eu substituí. Em vez de repetir a palavra Ana, eu coloquei o pronome ela. Então, aqui eu usei para
substituir o nome, substituir o pronome. O meu amor me chamou. Qual é o pronome? Meu. Está acompanhando o substantivo amor. Entendeu? Facinho, facinho, né? Então é isso aí. Pronome, ele acompanha, ele substitui e às vezes retoma o nome, retoma o pronome. E o artigo? Nossa, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas o artigo, para que serve artigo? Ele é muito importante. É aquela palavrinha que, dependendo de onde eu colocá-la, de onde ela está, ela determina ou indetermina o substantivo. Então, são as palavras que antecedem os substantivos. Ela reflexiona em gênero e número. Ela pode ser o, a, uma, os ou as, uns ou umas, né? Então, quando eu falo o ou a, são pronomes determinados. Eu uso para determinar. Indeterminado, um ou uma. Olha um exemplo. Um guarda multou meu irmão. Olha lá, Que guarda? Um guarda. Nessa frase aí, eu não conheço o guarda e nem você. Deu para entender? Um guarda, qualquer guarda, multou meu irmão. Mas olha a diferença. Quando eu digo, um guarda multou meu irmão. Nessa frase dá para entender que eu conheço o guarda e você também. Então, quando eu falo, o guarda multou meu irmão. É aquele guarda que nós conhecemos, aquele guarda ali da esquina. Entendeu? Então, eu indeterminei, está indeterminado, é um guarda qualquer na rua. E quando eu falo o guarda, eu falo aquele que nós conhecemos. Outro importantíssimo, que é o uso do artigo. Eu falo o capital. Quando eu falo o capital, eu estou me referindo dinheiro. Mas se eu mudo para a capital, mudo o gênero, a capital não tem o mesmo sentido. Notou? Capital aí significa a maior cidade de um estado. Viu a importância dessa palavrinha? Então, dependendo de onde eu colocá-la no texto, ela consegue mudar o sentido. Então, eu preciso ter muita atenção ao usar a palavrinha, o artigo. Outro exemplo importante. Se eu falo lutar, é um verbo, é uma ação. Mas e se eu falo assim, a luta? Notou como mudou? A luta. Aí o lutar aí não vai mais ser verbo, né? Por quê? Porque eu coloquei um artigo antes. Se eu falo assim, jantar, é um verbo, professora. Eu janto, ele janta, nós jantamos. É um verbo, eu consigo conjugá-lo. Mas e se eu coloco assim, o jantar? Ele não é verbo mais, viu? Mudou o sentido. Então, quando eu coloco um artigo, eu mudo o sentido. Percebeu? Tranquilo? Então, vamos lá agora para, antes de pegar o verbo, eu vou passar para esse slide aqui. Por quê? Olha o que eu já falei até agora. Substantivo. O substantivo é uma classe gramatical, indica nome. Eu falei do artigo. Presta atenção, o artigo, ele acompanha o substantivo. Eu falei do numeral, ele quantifica e ordena, está ligado ao nome, ao substantivo. Eu falei também sobre o pronome, em prol do nome. Ele substitui, acompanha ou retoma o substantivo. E falei do adjetivo. O que é adjetivo? Ele caracteriza o substantivo. Viram só? Essas cinco classes gramaticais, elas estão juntinhas. As 4, elas estão em função do substantivo. Ok? Deu para entender? Então, vamos voltar lá no verbo, tá? Por que eu voltei no verbo? Porque eu tenho 6 variáveis. É como se ficasse a 5, porque
todas as 4, elas estão ligadas ao substantivo e aqui embaixo ficou o verbo. Mas ele não é importante, professora? Importantíssimo, né? Ele é importante para quê? Quando eu vou numa oração, a primeira coisa para eu saber se é uma oração é eu identificar se existe um verbo. O que é verbo? Ah, verbo é, eu já dei exemplo aqui, verbo é aquela palavra que indica ação, correr, pular, andar, gesticular, conversar, né? Ela indica também estado, né? Ficar, estou, ou fenômeno da natureza. Ela flexiona em número, né? Pessoa, modo, tempo e voz, né? Como eu sei se está no presente, no passado, no futuro? Através do verbo. O menino correu do cachorro. Menino é o substantivo. Correu. O menino correu do cachorro. Correr aqui é o verbo, indica ação, ação de correr. Estou aqui, indica estado. Estou aqui. Nevou em Gramado. O verbo nevar é um fenômeno da natureza. Perfeito? Entendeu? Então, essas são, aqui eu já falei, são as 6 classes gramaticais variáveis. Então, vamos ver agora as invariáveis. Começamos pelo advérbio. Invariáveis, não se esqueça, é aquela palavrinha que não varia dentro do texto. Advérbio é a palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios modificando-os. Então, o exemplo nós temos, o aluno estudou muito. Então, estudar é um verbo. Advérbio ligado ao verbo, o muito está ligado ao verbo advérbio, quer dizer, ele estudou muito, né? É como ele estudou. A mesa estava muito brilhante. O que estava brilhante? Mesa é substantivo, brilhante é um adjetivo. Se eu falo a mesa estava muito brilhante, o advérbio aí, ele está ligado ao adjetivo brilhante. E a última, o trabalho ficou pronto muito tarde. Tarde é outro advérbio, né? Advérbio de tempo. Então, o muito está ligado ao advérbio tarde. Então, ele sempre está ligado a um advérbio, a um verbo ou a um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Preposição. Preposição é aquela palavrinha que nós usamos para ligar uma palavra na outra. Olha o exemplo. Fui para o aniversário. As portas abrem após as 18 horas. Então, para e após são preposições. Uai, mas e conjunção, professora? Tá aí, olha a diferença. Preposição é a palavrinha para usar palavra com palavra. E conjunção, eu ligo 2 orações. Oração é aquela frase que tem verbo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Eu tenho 2 orações. Olha aqui, iria é um verbo. Qual é a conjunção que eu usei? Mas é a conjunção adversativa, indica oposição. Ele joga futebol e basquete. Eu usei e para unir 2 termos. E interjeição? Psiu, silêncio. Esse psiu é uma interjeição. É aquela palavra que exprime emoções. Viva! Entendi toda a aula. É uma interjeição. Então, é aquela palavra que eu solto como surpresa. Ok? Aqui tem uma atividade para você fazer depois, tá? Logo depois tem todas as respostas, mas faça sem olhar. E vamos retomar? O que nós vimos aqui? Nós vimos que nós temos 10 classes gramaticais, uma mão cheia, e que elas dividem em variáveis e invariáveis. As variáveis, nós temos substantivo, que é aquele que dá o nome. Nós temos ligado ao substantivo o adjetivo, que caracteriza o substantivo.
o artigo que determina ou indetermina o substantivo, acompanha o substantivo. O pronome é aquele que acompanha, substitui ou retoma o substantivo. O numeral, que quantifica ou ordena, e o verbo, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? E os invariáveis, que são apenas 4. O advérbio, né, que ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou um próprio advérbio. A conjunção, que é aquela palavrinha importantíssima para unir, para ligar duas orações. A preposição, que é a palavrinha que liga uma palavra a outra palavra. E a interjeição. O, psiu, tchau. Então, essas são as 10 classes gramaticais. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Tem muito mais, estude mais um pouquinho sobre as classes gramaticais, faça exercícios, você só vai aprender se fizer exercícios. Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.